Eita glória! Tem uma palavra para compartilhar com os irmãos. Logo que eu me converti, os dois primeiros livros da Bíblia que eu li foi 1º e 2º Samuel. Teve uma passagem que falou muito comigo naquela época e me marcou e me acompanha até hoje. Eu quero estar compartilhando. Em 2 Samuel capítulo 10, nesse capítulo relata a guerra do povo de Israel contra os amonitas. Eu vou estar lendo do versículo 6 ao versículo 12. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus, de Bet-Roebe e de Zoba, 1.000 homens do rei de Maca e 12.000 homens do rei de Tobi. Ao saber disso, Davi ordenou Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se posicionaram em posição de combate à entrada da cidade. E os arameus de Zoba e de Reobe e os homens de Tobi e de Maaca posicionaram em campo aberto. Vendo Joabe que estavam cercados pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e posicionou contra os arameus. Depois pôs o restante dos homens sobre o comando de seu irmão, Abisai, e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abisai: se os arameus forem fortes demais para mim, venham me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte, lutemos com bravura pelo nosso povo, pelas cidades do nosso Deus, e o que o Senhor faça o que for a sua vontade. Eita glória, é uma palavra poderosa que os amonitas contrataram outros exércitos, um grande exército, para marchar contra Israel. E no versículo 7 fala assim: sabendo disso, Davi ordenou que marchasse com todo o exército. Quando Israel foi informado que vinha contra ele um grande exército, ele poderia ter ficado com medo. E essa é uma situação dos nossos dias, medo. Não podemos ter medo da situação. Temos que enfrentar. O que Davi fez? Ordenou o seu exército, ordenou o seu comandante: marche contra esses homens, porque ele sabia quem estava com ele. Em 2 Samuel 10, versículo 9, vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, Joabe viu que estava em desvantagem. Dificuldades, obstáculos. Toda vez que nós nos posicionarmos, os obstáculos vão se levantar, as dificuldades vão levantar. Medo, dificuldades, obstáculos. Mas nós temos que prosseguir, vencer o medo. E a hora que os obstáculos, as dificuldades se levantar, mais uma vez nós temos que lembrar que quem está conosco é mais forte do que está no mundo, do que está vindo contra nós. E 2 Samuel 10, versículo 11. Joabe disse a Abisai: se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. E se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Unidade. É isso que a gente tem que exercer no nosso time. É isso que nós temos que ter. Unidade. Eu vou ao seu encontro se você precisar. E se eu precisar, você venha me ajudar. Então aqui eles exerceram um princípio forte. Unidade. Interdependência, unidos pelo mesmo propósito. E 2 Samuel 10, 12. Sejam fortes, lutamos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for a sua vontade. Sejamos fortes, lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Abri um parênteses. Pelas cidades do nosso Deus. A Deus, a menor visão é uma cidade. Então nós somos chamados para conquistar cidades. E aqui esse versículo nos relata uma coisa, que é relevância. Qual que é a nossa relevância? Dos nossos objetivos,
das nossas metas, do que nós estamos buscando, do que nós estamos fazendo. A gente sempre tem que aplicar esse princípio de relevância. Por que eu estou fazendo isso? O que isso vai ser importante? Porque isso vai fazer toda a diferença lá na frente. E que que nós estamos buscando, o que nós estamos enfrentando, que nós vamos fazer coisas relevantes. Esse é o tempo da gente não estar... sonhos. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um sonho, mas você já pensou qual que vai ser a relevância quando você conquistar, quando você atingir essa meta, quando você chegar nesse lugar? Ou é somente uma satisfação, um prazer? Eu não estou falando que nós não podemos buscar isso, mas assim, você já aplicou sobre os seus objetivos, as lutas que você está lutando, a relevância? Então isso é muito importante. Então, finalizando, medo, não deixemos o medo. Quando os obstáculos quando a gente se posicionar, vão se levantar os obstáculos, mas que nós não viemos nos desanimar, que nós vamos saber andar em unidade, que nós viemos ter interdependência, que nós viemos saber se compartilhar, estar junto, termos comunhão para nos ajudar nas nossas batalhas, nossas dificuldades, que é assim que nós vamos vencer. E aplicar a relevância, porque nós estamos lutando. E nós somos chamados para lutar por coisas grandes. Nós somos chamados por exército do Deus Altíssimo. Nós somos chamados para lutar com bravura pelo povo de Deus, pelo seu povo, pelos seus filhos e pelas cidades do Deus Altíssimo. Amém? Que Deus te abençoe. Essa é a minha palavra para compartilhar com você. Que a graça de Deus esteja sobre nossas vidas, que a sua misericórdia esteja sobre nossas vidas, que nós vamos saber que os dons já nos foram dados, que nós já ganhamos presentes de Deus, é só a gente usar, a gente exercer a cultura de risco, nos arremessando em tudo que Deus está pondo na nossa frente, e que nós também venhamos ter uma firme convicção de que os céus estão abertos. Os céus estão abertos. É só a gente entrar em tudo que Deus tem. E tempos difíceis que nós estamos vivendo vai forjar pessoas fortes, vai levantar uma geração forte, vai levantar homens e mulheres de Deus fortes para dar uma resposta. Amém? Que Deus te abençoe. Você é chamado para esse tempo. Você é chamado para dar uma resposta. Você é chamado por Deus para ser um canal de Deus, para ser um ponto de contato dos céus na terra. Amém? Que Deus te abençoe.